acredita. Parte 10. Em terras longínquas. Em terras que ficavam além da jurisdição romana, existiram por muitos séculos grupos de cristãos que permaneceram quase totalmente livres da corrupção papal. Estavam cercados pelo paganismo e, com o passar do tempo, foram afetados pelos seus erros, mas continuaram, porém, a considerar a Bíblia como única regra de fé e aceitaram muitas das suas verdades. Esses cristãos acreditavam na perpetuidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. Igrejas que sustentavam essa fé e prática existiram na África Central e entre os armênios, na Ásia. Os valdenses. Mas, dentre os que resistiram às intromissões do poder papal, sobressaem os valdenses. Na própria terra em que o paganismo fixara a sua sede, a falsidade e corrupção papal encontraram a sua mais decidida resistência. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos contra esse povo temente a Deus foram suportadas com paciência e constância que honraram o seu Redentor. Apesar das cruzadas e da carnificina desumana a que foram submetidos, continuaram a enviar os seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Foram caçados até a morte, contudo, o sangue regou a semente plantada e ela não deixou de produzir frutos. Assim, os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos por muitos países, plantaram as sementes da reforma que começou no tempo de Wycliffe. Cresceu ampla e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada adiante, até ao final dos tempos, por aqueles que também estão dispostos a tudo sofrer pela causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. A reforma continua. A reforma não terminou, como muitos pensam, com Lutero. Há de continuar até o final da história deste mundo. Lutero teve que realizar uma grande obra, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo, nova luz tem brilhado continuamente sobre as Escrituras e novas verdades têm sido constantemente reveladas. Através do abismo. Os reformadores ingleses, embora renunciando às doutrinas do romanismo, retiveram muitas das suas formas. Assim, embora rejeitando a autoridade e o credo de Roma, não poucos dos seus costumes e cerimônias foram inseridos no culto da Igreja Anglicana. Argumentou-se que estas coisas não eram questões de consciência, sendo, portanto, secundárias e, embora não ordenadas pelas Escrituras, não eram más em si mesmas, visto não serem proibidas. A sua prática tendia a diminuir o abismo que havia entre as igrejas reformadas e Roma, e justificava-se que isto promoveria a aceitação da fé protestante pelos romanistas. Aos conservadores e condescendentes, estes argumentos pareciam conclusivos, mas havia um outro grupo que não julgava assim. O fato desses costumes tenderem a estabelecer uma ponte sobre o abismo entre Roma e a Reforma era, a seu ver, uma forte razão para não conservá-los. Consideravam-nos marcas distintivas da escravidão da qual haviam sido libertados e para a qual não desejavam retornar. Raciocinavam que Deus, através da sua palavra, havia estabelecido as prescrições para o seu culto e que os homens não têm a liberdade de acrescentar ou tirar coisa alguma delas. O próprio início da grande apostasia foi procurar suplementar a autoridade de Deus pela autoridade da Igreja. Roma começou por ordenar coisas que Deus não havia proibido e acabou por proibir
o que ele havia ordenado explicitamente. Selando a lei. A obra de reforma em relação ao sábado, a realizar-se nos últimos dias, está predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Isaías 56, 1, 2, 6 e 7. Estas palavras aplicam-se à dispensação cristã, como se percebe pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Isaías 56, 8. Aqui está anunciado de antemão o ajuntamento dos gentios através do Evangelho. E uma bênção é prometida àqueles que honrarem o sábado. Desta maneira, a obrigatoriedade para com o quarto mandamento é extensiva para além da crucifixão, da ressurreição e ascensão de Cristo, até a época em que os discípulos deveriam pregar a todas as nações a mensagem das boas novas. O Senhor ordena através do mesmo profeta: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. O selo da lei de Deus encontra-se no quarto mandamento. Este é o único dos 10 que contém tanto o nome como o título do legislador. Declara-o como Criador dos céus e da terra, e manifesta assim o direito de ser reverenciado e adorado sobre todos os demais. Além deste preceito, não há nada no Decálogo que mostre qual foi a autoridade que promulgou a lei. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, foi retirado o selo da lei. Os servos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, restituindo o sábado do quarto mandamento ao seu lugar legítimo como instituição comemorativa do Criador e sinal da sua autoridade. À lei e ao testemunho. Enquanto são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias, a lei de Deus é a regra infalível pela qual deve provar-se toda opinião, doutrina e teoria. O profeta disse: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:20. O profeta indica a seguir a ordenança que tem sido esquecida. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12 a 14. Esta profecia aplica-se também ao nosso tempo. A brecha, ou rotura, foi feita na lei de Deus quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Porém, é chegado o momento em que esta instituição divina deve ser restaurada. A rotura deve ser reparada e levantados os fundamentos de muitas gerações. Santificado pelo repouso e a bênção do Criador, o sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden, por Adão após a queda, mas arrependido, quando foi banido da sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas desde Abel até ao justo Noé, até Abraão e Jacó.
Quando o povo escolhido estava na escravidão do Egito, muitos, no meio da idolatria predominante, perderam o conhecimento da lei de Deus. Porém, quando o Senhor libertou a Israel, proclamou a sua lei com terrível majestade à multidão reunida, para que todos conhecessem a sua vontade, temendo-o e obedecendo-lhe para sempre. Desde aquele dia até hoje, o conhecimento da lei de Deus tem sido conservado na terra, e tem sido observado o sábado do 4º mandamento. Apesar de que o homem do pecado tenha tentado pisotear o dia santo de Deus, houve, mesmo na época da sua supremacia, almas fiéis, ocultas em lugares secretos, que souberam honrá-lo. Desde a Reforma, houve em cada geração algumas almas que conservaram viva a sua observância. Mesmo frequentemente em meio a afrontas e perseguição, nunca se deixou de render testemunho constante ao caráter perpétuo da lei de Deus e à obrigatoriedade sagrada do sábado da criação.